A pandemia e a sua saúde emocional. Olá, queridos amigos, irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil no mundo. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo por causa da pandemia do coronavírus. Pessoas próximas de nós, amigos, pessoas da família, estão morrendo por causa desse vírus. E se não bastasse o vírus, a Covid-19, nós temos um outro problema, que é o medo. Você sabia que o medo exagerado pode afetar a sua saúde emocional? E, consequentemente, isso vai trazer problemas para a sua saúde física? Então, esse vídeo está sendo gravado com o objetivo de ajudar essas pessoas que não estão conseguindo administrar o medo. E aí o medo ele passa a um estágio superior, que é o medo exagerado, e isso está trazendo problemas para muitas pessoas. Então, se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, porque esse é o tema do nosso vídeo, falar sobre o medo exagerado. Eu estava lendo algumas matérias sobre o assunto, vendo alguns vídeos, e realmente o medo está sendo um outro problema que a mídia não está combatendo. Eu estava vendo uma mensagem da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, falando sobre o medo. E aqui ele diz assim, olha, o medo é normal sentir medo e ansiedade durante a pandemia de Covid-19. Perceba aqui na imagem dessa mulher que ela está preocupada. Né? Ela diz, estou preocupada, vamos conversar? E a sugestão aqui, a sugestão que a OMS nos dá é que conversar sobre seus sentimentos reduzirá sua angústia. Então perceba que o medo é uma realidade. Eu estava lendo uma matéria que saiu no site UOL falando exatamente sobre esse problema. Se você quiser, pode entrar no site e ler a matéria completa, que é realmente interessante. E o título dessa matéria é Medo da pandemia de Covid-19 afeta a saúde emocional. Como lidar? Então, a matéria é muito interessante. Médicos e psicólogos vêm explicando o real problema do medo exagerado e o que ele pode nos causar. Por isso a gente precisa ter muito cuidado e saber administrar esse medo. Nós temos alguém que pode nos auxiliar, que é Deus. Deus ele está do nosso lado para nos auxiliar em todos os momentos. Eu quero ler uma parte da matéria com você e vou projetar aqui, dê uma olhada. Esse é o início da matéria. Olha o que diz aqui. Diante do número crescente de mortes mundo afora, a Covid-19 está causando outra pandemia, a de medo. Então nós temos uma outra pandemia que as pessoas não estão conseguindo ver, que é a pandemia do medo. E a matéria ela continua dizendo assim, a função do medo é nos preparar para agir quando algo ameaça a nossa sobrevivência. Então, na verdade, o medo ele é bem-vindo e ele é necessário. O medo vai fazer com que você siga as instruções médicas, usar máscara, não ficar em aglomeração. Especialmente as pessoas do grupo de risco vão ter um cuidado maior. Então, o medo é importante. Nesse momento, quando você está com medo, o que acontece? Nesse momento, algumas mudanças acontecem no nosso corpo, quando você está diante do perigo. Há uma descarga de adrenalina, isso faz com que os nossos músculos fiquem mais fortes, nossa pupila dilate e a gente consiga receber mais informações sensoriais do meio ambiente. Quando passa, ou seja, depois dessa descarga de adrenalina no organismo, ocorre uma liberação de cortisol, conhecido popularmente como hormônio do estresse. Então, durante o medo, o corpo passa por esse estágio, né? Você recebe adrenalina e depois é liberado o cortisol. O problema é que quando isso se repete muitas vezes, porque a pessoa está com muito medo, isso vai trazer complicações. O Dr. Fernando Gomes, que é neurocirurgião e professor do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele dá essas explicações. E ele diz assim, olha, a conexão do cérebro com o corpo físico acontece principalmente no hipotálamo, onde o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, que dá essa resposta de estresse,
também gerencia a imunidade do corpo. E aqui nós chegamos na parte principal desse vídeo. O medo exagerado vai fazer com que a sua imunidade fique menos eficiente, ou seja, você vai ter uma queda na imunidade, que é o sistema de defesa do seu organismo. E aqui o médico explica, em outras palavras, criamos uma porta de entrada para doenças. Então, às vezes, o medo é tão exagerado, há uma queda no sistema imunológico e, consequentemente, a pessoa pode contrair uma outra enfermidade. E o organismo não vai conseguir combater essa doença. E muitas pessoas podem morrer. Por quê? Por causa do sistema imunológico que está fraco. E foi causado pelo medo. Perceba como a situação é bastante complexa. Então, diante dessa situação, nós precisamos nos apegar a Deus, para que consigamos passar com mais coragem e alegria durante esse momento difícil, que não é fácil. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a palavra de Deus. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 22, ele diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Perceba que o sábio Salomão, ele vincula a nossa mente ao nosso corpo físico. Aqui o coração é a mente. Então ele diz que o coração alegre, ou seja, se você estiver alegre, feliz, se você não estiver com medo, você vai ter saúde. Mas se você estiver abatido, estiver com medo, você terá problemas de saúde. Aqui ele usa a expressão virá a secar os ossos. Então a pessoa vai ter problema? Sim, vai ter problema sim. Então precisamos confiar em Deus. E eu quero deixar uma outra passagem bíblica de conselho, né, para que você siga essa mensagem maravilhosa de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Aqui diz assim: lancem sobre ele quem é Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceba que aqui a palavra de Deus nos orienta a lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. Coloque sobre Deus o seu medo, a sua ansiedade, o seu estresse. Coloca sobre Deus e confia em Deus, que você vai conseguir administrar o medo e vai passar com saúde durante esse período. Se você pegar o Covid-19, você vai superar, você não vai ficar mal, você vai ficar doente. Você vai conseguir curar, passar bem, né? Você vai ficar curado dessa enfermidade. Não vai ter problema nenhum. Mas você precisa de estar tranquilo, em paz, confiando em Deus e seguindo todas as orientações, as medidas de segurança. Por isso eu quero deixar aqui 4 dicas para você colocar em prática. E aí você vai ter menos medo, saúde emocional, você vai estar tranquilo diante de Deus. Olha que legal, e diante das pessoas aqui nesse mundo terrível, né? Então eu quero deixar o primeiro, 4 dicas. Confie em Deus mesmo. Siga as instruções médicas de prevenção. Isso é importantíssimo. Elimine o medo excessivo e deixe os resultados com Deus. Siga essas dicas, siga essas orientações, que você vai conseguir atravessar esse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Que Deus te abençoe e te ajude nesses momentos difíceis. Coloque seu joinha, deixe seu joinha nesse vídeo, porque o YouTube ele vai entender que esse conteúdo do vídeo ele é relevante. Se inscreva em nosso canal e compartilhe com outras pessoas que estão precisando dessa mensagem. Que Deus abençoe a todos.